Hello, gente linda! Tudo bem com vocês? Hoje o Em Casa Também Pode, mais uma vez, está recebendo um advogado. Mas hoje a gente não vai falar sobre direitos, não. Nós vamos falar sobre a vida dele, porque eu vou querer saber sobre a sua vida. Vamos lá. Eu quero saber tudo, eu sou curiosa. Eu não sou fofoqueira, mas eu sou curiosa. Não vou esconder nada. Dr. Zenil está aqui e ele vai preparar hoje. O que você vai preparar hoje para nós? Hoje eu vou preparar para você uma receita maravilhosa. Nós vamos preparar um espaguete de camarão aqui que é fenomenal. Espaguete de camarão, gente, é chique. Na verdade o espaguete é de sêmola, tá? Brincadeira, mas a gente vai utilizar o camarão aqui. O espaguete é de sêmola. E o camarão é só um incremento. Exatamente. E ele trouxe sim os ingredientes que ele queria trazer. Foi preparado, ele que preparou tudo. Tá Eu que cortei, viu? A cebola, inclusive meu olho ainda tá lá. Chorou bastante? É, não foi pela cebola. E hoje a gente está inaugurando aqui, ó, um aventalzinho. Eu adorei, bem massa, bacana mesmo. Bem romântico esse avental, cheio de coraçãozinho. Pra cara, minha cara. Cheio de frufru. Doutor Zenil, posso lhe chamar de Zenil? Pode. E aí, você vai preparando a sua receita e a gente vai conversando sobre a sua vida, que eu quero saber da vida. Também. Como que começa aqui a receita? É um espaguete de camarão, o início da receita. Bom, eu vou começar explicando como que eu cheguei até Sim, aqui. exato. Dei uma picada aqui, Tomates bem maduros. Estou utilizando aqui uma cebola roxa. Cebola roxa picada. Exatamente. Ali eu tenho manjericão desidratado. Tem ele fresco e tem ele desidratado. Ali é o... Desidratado, manjericão. Aí a páprica. Páprica é doce ou é picante? É defumada. Defumada. Chimichurri, que eu gosto muito. E aí também eu trouxe um extrato de tomate, que na verdade eu preparo o molho, né? Ele é bem artesanal. Sim. Só que ele é só para dar uma cor, um tchan a mais no molho. O extrato. Exatamente. Só para dar uma corzinha. Não é muito, né? A quantidade. Não, é pouquinho. Aí nós temos aqui um queijo parmesão. Alho para o molho, a gente vai começar com alho, depois acrescenta a cebola e vamos lá, já posso? Pode começar. Então tá, vou pegar aqui o azeite. Pode começar. Jogar um fiozinho aqui na panela. Aí jogamos um fiozinho. Essa receita você sempre prepara na sua casa? Preparo em casa. Minha esposa que é a cobaia. Ela é cobaia? Ela gosta de cozinhar também? Não. E aí você sempre cozinha e ela experimenta. Na verdade, assim, a cozinha para mim ela é terapêutica, né? Eu cozinho, eu gosto de cozinhar, na verdade, em ocasiões especiais. Não todos os dias. Não dá. Meu ritmo é muito frenético. O senhor é advogado na área de... Eu falei de senhor de novo. Eu posso chamar de você, mas o senhor não sai da minha boca. A sua área é direito... Eu sou especialista em direito penal e processo penal e apaixonado por vocação. Mas o meu escritório, ele atende todas as áreas. Atende todas as áreas. Na verdade eu sou sócio fundador, fui clínico geral até um determinado ponto, mas de uns 3 anos para cá me especializei. Quando você fala clínico geral é porque você trabalhava em várias áreas do direito. Exatamente. Às vezes eu vou contar uma história bem engraçada. No início, quando eu fundei o escritório, não sabia direito. Na verdade eu fui um péssimo aluno na faculdade. Eu gostava muito de política, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito, depois fui presidente do DCE. Então eu só passava bem arrastadão mesmo. Passava correndo? Não, eu colava. Os meus professores achavam que eu jamais seria advogado, achavam que eu ia ser político. Tipo, isso daí não vai dar, não vai dar nada. Era tipo isso. Mas eu acabei treinando para passar na prova da OAB, que é uma prova que não mede conhecimento, ela é bem psicológica mesmo. E é difícil, né? É um crivo bem frenético mesmo. Mas enfim, treinei 1 ano e passei na prova.
E as pessoas me procuravam enquanto advogado, eles ainda me associavam à imagem de um líder estudantil. Tipo, me ligavam e diziam, faz uma carteirinha para mim. Pô, não sou mais presidente do DCE não, cara, eu estou advogando agora. Ah, legal. E aí chegava ao meu escritório. Aí chegavam com uma determinada demanda lá, e eu não tinha nenhuma ideia de como resolver aquilo. E aí eu olhava na cara dele e falava assim, olha, assina aqui a procuração, e eu vou encontrar uma solução cabível para o seu problema. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Sei nem o que eu ia fazer. Aí essa pessoa saía, batia a porta lá e ia embora, eu telefone, ei fulano, tô com um caso assim, como é que faz isso aqui? Então eu tive muita humildade no início da carreira. Pra aprender, né? Porque pra aprender a gente tem que assumir que não sabe. Então eu era muito tranquilo com relação a isso, de não saber e procurar a orientação de quem sabia. E aí isso deu muito certo, tipo assim, eu comecei a desenvolver parcerias, tinha algumas áreas que eu não tinha nenhuma ideia do que fazer, aí eu ia fazer uma parceria com um colega, tipo assim, eu pagava um tanto pra ele, bicho, vamos fazer junto aqui. Sim. E aí foi acontecendo as coisas, assim, eu comecei num escritório de 28 metros quadrados, era uma salinha, que até uma vez um colega foi lá e me sacaneou geral, porque não tinha pia, tipo, não tinha essa coisa que eu vim aqui. Era uma torneirinha aqui embaixo, e aí eu tava lá lavando um copo. Na torneirinha. Na torneirinha. E tipo, smartphone, isso foi 2012, 2013, então nem tinha ainda essas coisas, né? E aí o cara foi lá e tirou uma foto, pá, e mandou no grupo de WhatsApp. Olha o Zé Nil aí lavando copo numa pia que não tinha nem pia. Uma pia sem pia. Uma pia sem pia. E aquilo, tipo assim, ao invés de me botar pra baixo, de me desmotivar, cara, aquilo, olha, se ele me assistir, Rafael, o nome dele. Cara, você não tem ideia do quanto você mudou a minha vida. Parabéns, Rafael, você motivou ele. Aqui foi um combustível da porra. Não pode xingar. Foi um pi que me motivou demais, entendeu? Tipo assim, eu quis transformar a minha vida a partir daquilo. Na verdade, desde criança eu sempre quis ser rico. Era meu sonho. Era o seu objetivo. Mas quando chegou naquele estágio da vida, eu já tinha 30 anos de idade, iniciando na advocacia. Aí o cara vai lá tirar uma foto de mim lavando um copo numa pia que não tinha pia, e tipo pra me zoar, e mandou nos grupos do WhatsApp. E aí eu falei, cara, eu vou mudar a minha situação, a minha trajetória. Vou fazer uma pia pra esse cara tirar. Como é que pra tirar uma foto? Não, eu fiz a pia e era até alugado lá, os 28 metros. Era até alugado. E aí eu fui despachar, era antes do CPC de 2015, eu tenho uma cunhada que é juíza federal e podia ainda, né? Não tinha essa vedação. Mas tinha questão ética, né? Enfim. Aí ela pegou e eu fui lá despachar com ela e ela veio ali meu início na advocacia e falou assim, Júnior, eu me chamo de Júnior porque meu pai é Zenil. Seu pai é Zenil. Meu irmão mais velho é Zenil, eu sou Zenil e se eu tiver um homem vai ser Zenil também. Todo mundo era Zenil? Todo mundo é Zenil. Meu filho vai ser Zenil. Zenil primeiro, Zenil segundo, Zenil terceiro? É Zenil Ferreira Drummond, meu pai, Zenil Ferreira Drummond, filho meu irmão, e Zenil Souza Drummond, eu, porque eu sou filho de outra mãe. É uma confusão que a gente vai... Travou, gente. Eu tenho 2 neurônios e eles ficaram totalmente perturbados. Ó, vou colocar o... Vamos começar a respeito aqui, colocar o ar e a gente vai tentar entender essa história. Tá, peraí, vou só colocar o óleo para não perder o time. Vocês são filhos do mesmo pai, de mães diferentes. Exato. Eu sou filho da dona Marlene e o Zenil primeiro, que é o Zenil mais velho, ele é filho da dona Lourdes. Dona Lourdes é incrível. Beijo no seu coração, é uma mulher sensacional. Seu pai era um colonizador da região. Meu pai... Como é que eu posso? Teve uma situação da minha vida... Como é que eu posso? Teve uma situação da minha vida que, tipo, meus irmãos são mais velhos que eu, mas bem mais velho mesmo. Tipo, eu tenho um irmão de 60 e poucos anos, que é o Zenil. Aí, numa determinada situação da minha vida aí, o Zé, que também é um cara sensacional, meu irmão também, ele pegou e falou assim, pô, Júnior, você tinha tanta coisa boa perto do nosso pai, e você herdou logo essa parte. Mas passou. Já passou. Passou. Tá bem superado. Aí, cara, vamos voltando a falar do meu pai aqui. Nós morávamos em Paragominas, no estado do Pacto. Foi a parte do escritório, mas eu volto depois, porque a gente abriu
abrir um parênteses aqui para falar do meu pai. Meu pai ele era delegado de calça curta lá na cidade. O que quer dizer delegado de calça curta? Delegado de calça curta era aquele que era nomeado do prefeito. Era tipo assim, o cara que era o mais bravo da cidade, então ele vai ser delegado. Ele não era delegado por formação. Não, ele não era. Eu acho que meu pai não devia ter nem a quinta série, sei lá, foi bem pouco. Mas ele era bem enturmado com o pessoal lá. E aí acabou se tornando delegado. Comissário de polícia, na verdade, né? Gente, chega. Tá começando a ficar provocante. Não, você não viu nada ainda. Aí tá, meu pai ele era casado com a dona Lourdes, que eu a chamo carinhosamente de vozinha, que é uma mulher bem incrível mesmo. E aí meu pai teve minha mãe. E assim, a vozinha morava numa rua e minha mãe morava na outra. Foi normal, criança, assim, é normal alguns lugares, até hoje, acho que nem na época, né? Nos interiores tem mais. Na cidade grande também. Eu sei que dessa relação do meu pai com minha mãe, teve a Rafaela, que é a minha irmã mais velha, a Patrícia, eu... Da sua mãe? Da minha mãe. E a Daniela. Só que a minha mãe já tinha mais duas filhas, que é a Ana Cristina e a Fabiana. Então eu tenho por parte da minha mãe 5 irmãos, né? 5 irmãos. Eu e 5 meninas. Do mesmo pai? Não. Minha mãe tinha a Ana Cristina e a Fabiana, que é filha de um pai, e eu, a Patrícia, a Rafaela e a Daniela, que são filhos de Zenil, meu pai. E aí o que aconteceu? Tipo, aquela época, meu pai acabou investigando algumas coisas lá, enfim, ele acabou sendo assassinado na porta de casa com 6 filhos. E aí faleceu. Quantos anos você tinha? Eu tinha 3 anos de idade. 3? Tipo assim, eu lembro 2 flashes do meu pai. Uma vez eu queria ir para casa de um vizinho brincar, aí minha mãe não deixava e ele chegou e deixou. E outra vez, isso é até incrível, que tipo assim, você vê como que a memória é fotográfica e isso conciliou muitos anos depois. Eu lembro dele ter uma maleta preta assim, eu acho que ele dividiu, não? Não, ele chega a uma temperatura que ele dá uma pausa. Então, ele tinha uma maleta preta, assim, e aí ele estava tirando uma pistola de dentro. Eu acho que eu estava mostrando alguma coisa para minha mãe. Dessa memória. Dessa memória. Então são 2 flashes. Assim, a única coisa que eu lembro do meu pai é isso. Assim, acabei perdendo ele com 3 anos, né? E aí tá. Meu pai morreu, a família dele foi embora, inclusive meu irmão foi para os Estados Unidos, Emil, mora lá até hoje. E aí meus outros irmãos também não quiseram ficar lá e um pouco tempo depois foram embora e a gente ficou lá. Eu, minha mãe e minhas irmãs, né? E aí quando foi em 1900, isso meu pai morreu em 89, em 1998 minha mãe morreu de câncer. Eu tinha 13 anos de idade. 10 anos depois que seu pai morreu, sua mãe morreu também. Foi. E aí eu fiquei lá por mais algum tempo, a Fabiana, nossa segunda irmã mais velha, assumiu a responsabilidade de cuidar da gente. E aí ela... Tem até uma história engraçada, só que isso contribuiu demais para a minha formação. Minha irmã era evangélica. E ela me obrigava a ir para a igreja, eu não gostava. Mas eu ia, né? Isso acabou contribuindo para a minha formação. Foi excelente, porque eu tinha tudo para dar errado, né? O pai morreu aos 13, mamãe morreu aos 13, a gente ficou sozinho. Era meio rebelde? Não era tão rebelde, porque eu morava em Paragominas e morava na Cidade Nova, que era bem próximo ao Brega. Eu morei no lugar, quando eu era criança, eu morei numa cidade também que tinha um local que chamava Brega. O nome do bairro lá era Brega. E o Brega era tipo assim, um local de prostituição, de tráfico de droga, essa coisa toda. E assim, Deus de uma forma providencial acabou me tirando de lá daquele meio. Depois que minha mãe morreu, eu fui passar férias em São Luís, na casa da prima da minha mãe, a tia Ideneide. E aí o marido dela, o tio Daniel, era um cara sensacional, até hoje, né? E aí ele tinha uma jazida de areia,
eu não contei, eu pulei o intervalo aqui, mas assim, pelo fato do meu pai ter morrido cedo e ter só minha mãe e minhas irmãs, eu acabei tendo que trabalhar muito cedo, né? Você trabalhou em quê? Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, eu lavava garrafa no vizinho. Garrafa, essas garrafas de... Ele tinha um depósito que comprava garrafa, essas coisas assim, claro. E aí eu lavava essas garrafas e ganhava 5 cruzeiros por dia, né? Na época, né? Isso era muito dinheiro pra mim. Era uma criança? Mas eu acabava ajudando minha mãe, né? Sempre fiz isso, sempre gostei de trabalhar. E aí, minha mãe tinha um bar, eu vendia rã nesse bar, tipo, eu mesmo pegava rã, aquele sapo do colorismo. E vendia ela viva? Não, eu preparava rã, tipo, Paragominas não tinha saneamento básico. Paragominas era o esgoto ao ar livre. Então era muito normal, tipo, nas chuvas, ter aquelas rãs. E eu ia para a lanterna à noite mesmo, pegava as rãs e... E o pessoal comia? Era um aperitivo do bar. Vendia no bar. Vendia no bar da minha mãe, eles gostavam, eu preparava lá e vendia no trocado. Tinha uns pés de manga também na minha casa lá, tipo, com 9 anos eu tive meu primeiro colaborador, meu primeiro sócio, né? Você era empreendedor. Eu catava as mangas no quintal da minha mãe e a gente pegava um cabo de vassoura assim, ó, e sabe aquele saquinho de feira que era amarelinho? Na época, não sei se é porque o povo talvez é muito novo, mas lembra uns saquinhos que era tipo... Que era uma redinha. Exato. Botava as manguinhas ali, atravessava ali no cabo de vassoura, ia pra feira, olha a manga. E aí voltava para casa com grana, né? E minha mãe achava isso sensacional, minha mãe também era bem empreendedora, tipo, minha mãe foi meu grande espelho, assim, no empreendedorismo, uma mulher, cuidar de 6 crianças. Não é fácil não. Não foi fácil. Enfim, e jogava futebol também, era meu sonho ser jogador, eu jogava bola mesmo. Não era ruim, viu? Era bom? Bom mesmo. E hoje você ainda joga futebol? Jogo, mas hoje eu passo mais raiva nos outros do que jogo mesmo. Eu prefiro driblar do que fazer gol. O povo fica me zangado com isso. Só sai da frente. Então, aí voltando pro lance da morte da minha mãe, em 98, eu fui passar férias na casa da minha tia Deneide, que era casada com o tio Daniel. E aí ele tinha uma jazida de areia. E como eu sempre trabalhei, tipo, eu queria ir com ele para essa jazida, né? Eu ia ajudar, tipo, tinha meu avô de Djalma lá. E aí esse meu tio tinha um filho que chamava Daniel também. E aí, por exemplo, como eu não tive a figura paterna, meu pai morreu, eu tinha 3 anos, eu acabei me apegando muito ao tio Daniel. Ele era sua figura paterna, no caso. Foi assim uma transição. Eu vi dele a figura paterna, né? Só que aí ele tinha esse filho, o Daniel, que o Daniel não gostava de ir pra jazida, o lance dele era videogame, era outra coisa. Completamente diferente da minha realidade, que eu fui ter videogame, sei lá, tinha 30 e poucos anos já. Eu consegui comprar um videogame, né? Enfim. Então a vibe dele era diferente da minha e eu queria ir muito com o meu tio. E aí eu fiquei 1 ano e estava bem próximo ao meu tio. E aí teve um momento que ficou assim, o meu primo chegou com o meu tio e minha tia, ou ele ou eu. Aí você imagina, eu agregado, morando de favor na casa da minha tia, e é um pai, e o que aconteceu? Tipo assim, não, Zenil, você vai ter que ir embora. Aí eu fui para casa da minha avó mãe da minha mãe. Essa história é meio chata, mas vamos lá. Mas se você quiser pular... não pulo não, porque eu acabo que eu aprendo sempre quando eu visito o passado, né? A minha avó, mãe da minha mãe, morava no Parque Sabiá. E aí eu estudava lá no bairro... Isso é lá no... São Luís do Maranhão. E aí eu estudava no 4x4, que é outro bairro, bem longe, dava uns 6 a 7 quilômetros mais ou menos do Parque Sabiá. E eu tinha uma bicicleta, uma BMX, e eu ia, né? Não tinha grana para pagar o ônibus, eu ia. Aí eu arrumei um emprego numa oficina de lanternagem e pintura. Naquela época, quem conhece de pintura, tipo, antes você tipo, passava a massa plástica, depois a massa corrida, depois o prime, e por último... Tinha todo um processo. Exato.
E nesse processo eu era bem artesanal, eu era bichano. Era o que eu fazia. Aí tá. Saía da escola, ia para essa oficina. Na época que você foi morar com a minha avó. Meu tio, eu já tinha saído da casa do meu tio, morar na casa da minha avó. E na casa da minha avó, ela vivia de uma aposentadoria. Lá ninguém trabalhava. E eu, como comecei a trabalhar bem cedo, minha mãe sempre me influenciou ao caminho do trabalho. Eu cacei um jeito de arrumar um emprego, arrumei esse emprego lá nessa oficina, ganhava R$10 por semana e uma marmitex. O cara me dava todo dia essa marmitex, esses R$10 ao final da semana. E uma marmitex naquela época, ano 2000, 2001, era coisa de R$1, R$1,50. Então no total da semana eu ganhava R$17,50, né, contando com as marmitex. E aí eu comecei a chegar em casa, né, com grana, inclusive eu tive um trauma assim, lá na minha adolescência. A minha avó fazia uma espécie de privilégio ao meu outro primo, talvez porque ele morou lá mais tempo que ela. E resumindo, né, gente, é uma história meio chata, mas enfim. Para o meu primo era pão com manteiga, para mim era bolacha sem manteiga e café preto. Eu não podia ir lá na panela e fazer meu prato. Se você ir lá na minha casa hoje, você vai abrir a geladeira e vai ter entupido de carne. Por quê? Pelo trauma que eu tenho da adolescência. Que eu não podia chegar no fogão e fazer meu próprio prato. Era a minha avó que fazia. Mas antigamente o pessoal tinha esse hábito, né? Mas eu acabei sofrendo com isso. Para ter uma ideia, tinha um pé de goiaba no fundo da casa. E as cachorras não me conheciam. Eu adoro cachorro. Eu sou apaixonado por bicho. Só que as cachorras de lá eram bravas comigo. E aí ela amarrava esses cachorros no pé de goiaba para não subir na goiabeira. Nossa, era meio pai mesmo. Mas enfim, não fala. Eu tô rindo, mas eu tô nervosa. Não, mas quando eu fico nervosa, eu começo a rir. A pessoa e diz que a gente é feliz quando a gente consegue rir das tragédias. Desgraça, que das próprias tragédias. Você fica contando e eu tô imaginando a situação, a cena, eu começo a rir. Mas não tô rindo da história não. Eu sei, ó, me perdoe. As cachorras eu acho que já morreram, mas eu peço perdão pelas outras cachorras. Mas um dia eu tava com fome e aí as cachorras não deixavam eu chegar no pé de goiaba. Aí eu peguei uma ripa, nas porradas nas cachorras, subi no pé de goiaba e comi. Eu vou comer essa goiaba, custa o que custar. Foi tipo isso, mas aí eu sei que em 4 anos. Eu não lembro direito, assim, porque sabe aqueles flash que vem na sua cabeça? São alguns que você tem, algumas lembranças. Tem algumas coisas assim, eu não sei, pelo menos a mim, por exemplo, tem algumas coisas que você bloqueia na sua mente, né? Pra você esquecer, porque quando você revisita aquilo é muito ruim. Diz que a gente tem umas gavetas, né? Que a gente consegue abrir e outras não. Não sei se é bem assim, gente. Eu não sou psicóloga, estou falando mais ou menos por alto. E tem umas coisas que a gente esquece com o passar do tempo, porque seria insuportável se a gente lembrasse de tudo. Então esse episódio das cachorras aí, pouco tempo depois, como lá ninguém trabalhava, eu comecei a chegar com grana, minha avó achou que eu estava fazendo alguma coisa errada. E falou assim, olha, quando acabar as aulas você vai embora pro Pará. Por R$17,50 que você chegava por semana? Eu chegava com 10, né? Por R$7,50 era marmitex. E aí eu comecei a comprar minhas coisas, tipo meu café, entendeu? Você não ficava por mim. Exato. E aí ela falou que eu tinha que ir embora pro Pará. Aí eu falei assim, não, daqui eu só vou pra frente. Eu não vou voltar pra trás. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. E aí eu frequentava a parte boa, né, que da influência da minha irmã Fabiana. Que ela me obrigava a ir para a igreja. E aí lá eu congregava numa igreja chamada Assembleia de Deus Ministério Madureira. E tem outra pessoa incrível na minha vida, que é o pastor Marvel, que foi outro cara sensacional, que Deus o tenha. O dia que ele morreu eu chorei. É uma pessoa muito boa. Uma pessoa querida, né? Uma pessoa que você lembra com afeto. E aí, quando minha avó falou que eu tinha que ir embora, eu contei pro meu pastor. Ele falou assim, não, tem um lugar aqui do lado da igreja. E ele me arrumou um quarto do lado da igreja. Era um quartinho e tal, sem muito luz, sem nada. E aí morava eu e o Silvio Mar lá, do lado dessa igreja. Mas a gente não dormia no quarto, a gente dormia na laje pra gente vigiar a igreja. E aí, como eu era evangélico, eu era do grupo de jovens, tipo, eu cantava, tocava e gostava de pregar. Desenvolver oratória, estudava homilética.
E aí, nesses intervalos lá, já morando na igreja, né, que minha avó falou que eu tinha que ir embora, eu falei que não ia. Você sabe o Chico Bento, né? Saí de casa com... na bicicleta, eu não tinha mochila, saí com uma trouxinha, o pastor me acolheu lá, graças a Deus. Foi uma... É sofrido, é ruim lembrar disso, mas ao mesmo tempo é bom, porque dizer que o passado e ver como a gente está aqui, eu só dá graças a Deus. E aí nesses intervalos lá, eu cozinhei pela primeira vez, fiz um arroz, né? Quando a gente tinha luxo, era o arroz branco com a salsichinha de cachorro quente. Grana pra cá, nunca, né? Mesmo porque eu ganhava de marmitex lá meio-dia. Então uma refeição bem feita durante o meio-dia já estava. Já foi. E aí um dia a gente foi cozinhar no final de semana. Eu fiz um arroz, virou uma meleca. Eu lembro que o Silvio Mar, tenho muita vontade de encontrar esse cara, né? Um arroz cola. Silvio Mar, ele era de Coroatá, no Maranhão. Aí ele pegou, fez uma bolinha assim, pá, jogou na parede, ficou grudado. Então, se eu lembro daquilo, eu tô te falando aqui, tô vendo tudo, sabe? Como se a gente vê uma fotografia. Então, eu tô vendo essa situação. Aí tá, falei pra ti que a gente dormia lá na laje para vigiar a igreja. Uhum. Eu gostava muito de desenvolver oratório, de pregar, uma coisa sensacional para mim. Você tinha um ministério na igreja, eu era do grupo de jovens, não tinha um cargo específico, mas eu tinha várias atividades. Eu tocava bateria, eu cantava no vocal. Eram 1001 utilidades, né? E pregava, né? E aí, assim, como em frente à igreja tinha um lote baldio. E aí, lá no Maranhão, eles fazem um baldrame bem alto. Chama baldrame. Tipo um muro. Tipo o alicerce da casa, né? Aí tinha um baldrame lá em frente, e aí tinha umas mamonas. E aí, como eu ainda estava assim, desenvolvendo, né? Eu esperava o Silvio Mar dormir, ia lá para esse baldrame para pregar para as mamonas. Pregar para as mamonas, você estava ensaiando, né? Ensaiando. E essas se converteram? Eu não sei se elas se converteram, só sei que eu acho que elas deviam pensar que eu era retardado. As mamonas, quem não conhece mamona é uma bolotinha assim, né? Uma planta e ela dá um fruto. E eu tinha um mantra, uma frase de efeito, que era assim, eu olhava pra mamona e apontava o dedo pra ela assim: Deus, quando te escolheu, desde o ventre de tua mãe, e ele disse: You're mine! Cara, aquilo era incrível! E assim, eu falava isso pras mamonas, e quando eu fui falar isso pela primeira vez na igreja, as pessoas me olhavam assim, com o olhão assim, pô, deu certo. Funcionou. Então, você estava imitando alguém ou você... Tinha um pregador, agora não vou me lembrar o nome dele, mas era um cara que me inspirava muito. E assim, no meio da pregação dele, ele acabava falando algumas palavras em inglês. Em inglês, para mim, até hoje, é uma coisa alienígena. Uma língua estranha. Eu deveria estudar. Mas, enfim, eram algumas coisas assim que ele falava que me deixava curioso. E eu me inspirava um pouco. Você achava bonito? Achava bonito. E ele falava ou você achava interessante? Eu achava, na verdade, inspirador. E eu achava que aquilo poderia tocar o coração das pessoas. E que, de fato, realmente tocava. Quando eu pregava, as pessoas choravam, era muito massa. E hoje você continua nessa... Não, essas pessoas, elas crescem, assim, não sei, a correria do dia a dia. E a vida muda, né, a vida. Não vou pular fases, mas vou deixar ele contar o resto da história. Mas porque alguma coisa, às vezes assim, a gente começa a sai daquela visão de mental e para essa amplia, né? Então muita coisa assim era dogmatismo, né? O dogmatismo não te leva a muitos lugares. Você fala de aceitar determinadas coisas, você não consegue aceitar mais. Então isso foi me desprendendo, eu acabei não fluindo como... Mas não sei, a gente não sabe os planos de Deus, né? Não sabe. Mas enfim, foi uma coisa que foi muito boa para mim, contribuiu demais na minha formação esse período. Isso, você tinha 16 anos, 16 o pastor te ajudou. Me ajudou. Você desenvolveu alguns cargos na igreja, algumas atividades. Isso. E aí depois dessa parte? Aí depois dessa parte, volta a Dona Lourdes, a vozinha, primeira esposa do meu pai.
ela ligou no pastor, lá na casa do pastor. Descobriu que eu tinha saído da casa da minha avó, que eu estava morando lá de favor do lado da igreja, dormindo na laje e tal. Ela é uma mulher do coração incrível, ela é sensacional mesmo. Aí ela ligou para o meu pastor e perguntou se eu não queria voltar para Paragominas. Eu disse, não é que eu só vou se for para frente. Você tinha esse objetivo, eu nunca aceito regredir. Isso talvez é ruim, mas às vezes as pessoas questionam os nossos métodos, mas não pode questionar os nossos resultados. Né? Não é ruim, não. Então, para mim sempre foi assim, eu nunca quis voltar atrás. E aí, quando ela falou se eu queria ir para Paragominas, eu disse que não, que só queria se for para frente, ela entendeu que eu queria vir para Palmas. Aí o pastor falou assim, não, ela quer que você vá para Palmas. Aí eu falei assim, não, eu já sou um adulto, esse povo nunca quis saber de mim. E agora, não vou não, eu 16 anos, sou adulto e independente. Tinha, os meus irmãos que são incríveis. Eles me chamaram para vir para cá, né? Na verdade, toda a ideia da vozinha. A vozinha é aquela mulher que o meu pai arrumou, outra assim, então ela foi traída, né? Mas ela tem um coração gigante e acabou abraçando a mim como filho. E ela tenta organizar as coisas. Isso, ela fez isso. Então ela acabou convidando a gente para cá. De primeiro momento eu não quis, mas o pastor acabou me convencendo, falou assim, cara, você vai ter uma oportunidade de estudar, de ter uma vida diferente, você não vai mais precisar lixar carro, você não vai morar nessas condições que você está morando. E aí, desde criança, eu passeava com minha mãe na rua e falava assim, mamãe, quando eu crescer eu vou construir uma casa daquela para a senhora. Não tive essa oportunidade porque ela morreu, mas para minha filha, por exemplo, eu faço tudo. Entendeu? Assim, pensando no que eu poderia ter. Você não quer que ela tenha falta de nada. Exato. Então, acabei aceitando o convite e aí vim para Palmas, a convite da Dona Lourdes, que carinhosamente eu chamo de vozinha. Cheguei aqui, tinha acabado de completar 17 anos, que eu cheguei aqui dia 1º de agosto de 2001, que eu comecei a estudar, e aí eu conheci meu irmão Zilmar, que é meu grande ídolo, é procurador da República, mas ele é meu ídolo assim, enquanto jurista, enquanto foi nele que eu me inspirei para me ser advogado. Na parte do trabalho. Eu vi assim, ele me convidou em 2001 para visitar ele lá em Marabá, né? Como ele era procurador, então ele estava em Marabá nessa época. E eu vi a vida dele, assim, não estou falando de riqueza, estou falando assim de uma vida estruturada. Aí eu falei assim, cara, eu vou ser isso aí, porque antes eu queria ser filósofo, né? Minha irmã perguntou para mim, o que você quer ser? Eu quero ser filósofo. Ela falou assim, não, tu vai ser pobre. Eu disse, não, então não vai dar não. Eu não quero ser pobre. Não é que eu não queria ser pobre, é que eu queria ter uma realidade diferente da que eu tive na minha infância. Quem não quer, né? E aí eu vi meu irmão numa condição assim bacana, eu falei assim, não, eu vou ser advogado, então eu vou estudar, fazer direito. E eu estudei para fazer direito, acabei passando 10 anos na faculdade, mas eu explico. Comecei fazendo direito, eu gostava muito de movimento estudantil, consegui me eleger presidente do Centro Acadêmico de Direito, inclusive o doutor Edi César, que hoje é superintendente do Patrimônio da União aqui no Tocantins. Eu sou muito amigo do Fidel, que era o ex-presidente antes de mim, né, que é o irmão do Edi. Eu falei assim, cara, tá aí, o Zé Nil tem perfil, acho que dá para ser ele. O Edi e o Fidel praticamente me entregaram no primeiro mandato, né? Eu fui eleito graças ao capital político deles. Sim. E aí fui eleito lá no Centro Acadêmico, entrei na faculdade em 2005, fui eleito no Centro Acadêmico em 2006 ou 2007, não me recordo ao certo. E aí depois disputei uma eleição e disputei com uma menina que na hora de votar eu fiquei indeciso se eu votava para mim ou para ela. Brincadeira. Você merece esse voto. Daí eu acabei não sendo reeleito, né? Mas acabei adquirindo capital político para disputar o DCE. Foi se tornando conhecido. Isso. Aí ganhei as eleições do DCE. Fui candidato a vereador em 2012, uma experiência horrível. Nunca mais eu quero ser candidato em política partidária.
O povo fala muito que político é desonesto, mas eleitor também, alguns não ficam atrás, sabia? Eu acho que é o sistema, né? Que eu sei. É uma cadeia. Eu sei que eu nunca vi tanto gás acabar e tanta luz vencer naquela campanha. Na campanha. E assim, enfim, foi uma experiência ruim que eu não quero nunca mais e até admiro quem tem estômago para alçar o governo na política partidária. É difícil. Deixa eu só recapitular aqui só a receita, só um minutinho, dando uma pausinha na história. Nós colocamos o azeite, alho, a cebola e agora o alho picado. A gente está fazendo o nosso próprio molho. E esse molho fica nesse cozimento por mais ou menos quanto tempo? É molhômetro. Mas tem assim uma média, faz quanto tempo mais ou menos que a gente está conversando? Uns 15 minutos, mais ou menos? E ele vai no olhômetro até ele ficar... ele vai virar tipo uma massinha. Uma massinha homogênea. Ah, tá. Ele vai... Como é que 25 fala? minutos. 25 minutos. Nossa, tudo isso já. Como que fala a palavra quando você põe um molho para cozinhar e ele vai secando aquela água? Ele vai criar mais água. Uma redução. Aham. Ele vai virar um próprio molhinho aqui. Daqui a pouco eu vou vir com sal, com chimichurri, com palha. Pode continuar suas histórias e sua receita que a gente vai tentando... Tá bem, então eu estava na faculdade, presidência do DCE, fui candidato a vereador em 2012, para nunca mais na minha vida, foi uma experiência horrível. Nunca mais ele vai querer mexer com política. Partidária. Partidária não. E aí, acabei me formando, na verdade, formei em 2014, passei na OAB antes de me formar. Passou antes de formar? Foi, mas é porque eu fiquei 10 anos médico. É porque ele ficou 10 anos, você fez 10 anos. Porque para mim... Qual o tempo médio da faculdade de Direito são 5 anos. 5. Só que quando eu fiquei 9 anos e meio. Não jubilou, não? Não, porque eu fiz outro curso. Quando eu estava no último semestre de Direito, eu não poderia ser candidato ao DCE se eu estivesse no último período de Direito. Aí o que eu fiz? Fiz o vestibular de Administração, me matriculei em Administração e virei estudante de Administração. Para concorrer às eleições. E aí ganhei a eleição e acabei fazendo administração. E aí quando estava lá no meio do curso de administração, eu falei, bicho, o que eu estou fazendo? Mas aqui que eu quero não. Aí faltava um semestre em Direito, eu voltei para Direito. E aí teve uma festona lá de colação de grau da minha turma, acabei não passando, não colando grau junto com eles. Quem te ajudou nessa questão da faculdade? Você fez faculdade, não é fácil fazer faculdade. Eu acho que nenhuma faculdade é fácil fazer, tem um custo. Muito caro, inclusive. Eu pagava metade e meu irmão e irmã pagavam metade. Seu irmão te ajudou? Me ajudou até um determinado momento. Porque você veio, né, pra cá, aos 16, foi aos 16, né? Foi aos 16, só que eu só entrei na faculdade com 17, né? Entrei na faculdade com 21. Aí seu irmão te ajudou e aí você conseguiu fazer essa proeza toda. Ele me ajudou a pagar a faculdade. E aí lá, quando eu mudei para administração, ele já achou que eu tava sacaneando, né? Assim, não, porra, tá gastando o dinheiro todo. Não sabe mas ele foi sensacional, ele me ajudou demais, sou muito grato a meu irmão. E aí você voltou para Direito? Voltei para Direito, fiz o cursinho, passei na OAB. Antes de terminar a faculdade. Antes de terminar a faculdade. E aí me inscrevi, foi quando lá eu abri o escritório em 2015, que foi aquela história lá que eu te contei da torneira sem pia. Da torneira sem pia. Que o colega pegou e tirou a fotografia e espalhou nos grupos do WhatsApp. E naquele momento da fotografia você decidiu... Na verdade foi um combustível, porque, por exemplo, o que eu fazia? Eu passava o dia inteiro captando clientes, né? Captando, tipo, trazendo clientes para dentro do escritório e peticionava à noite, porque não tinha ninguém, era só eu e eu mesmo. E aí o escritório foi andando, arrumei um estagiário, o Hudson, que hoje é um excelente advogado, está em Araguaína, um grande amigo meu. Ele foi meu primeiro estagiário. Aí depois do Hudson eu consegui contratar uma secretária que meu irmão indicou, que era prima dele por parte da mãe, da avózinha, né, da mãe dele. A história dele,
A família é bem... Meu irmão é muito presente. E ele me indicou essa secretária lá. É um ambiente masculino, né? Aí saía uma decisão desfavorável de, pô, esse juiz, não sei o quê. Aí ela foi contar pro meu irmão que lá no escritório eu xingava demais e tal. Eu falei, pô, irmão, mas lá é um ambiente masculino, a gente... Ele era informante. Aí, ainda bem que ela foi embora. Ela saiu. Mas ela era bem fuxiqueira. Ela gostava de informar, ela... Mas aí, tipo, meu irmão foi entendendo, enfim. Esse escritório lá de 28 metros, ele era do Dr. Balduino, que é advogado também hoje. Eu alugava dele lá, a gente fez algumas parcerias no início da carreira. E aí, como eu te disse, antes do CPC 2015, o juiz, seu parente, ele podia despachar na sua casa, não tinha nenhum impedimento. E aí, por acaso, eu fui despachar um processo de um colega meu que estava lá no escritório, lá no gabinete da minha cunhada, da doutora Denise. Aí ela pegou e falou assim, Júnior, eu tenho um lote lá na 12. Você não quer olhar, ver se ele te serve? Que era tipo para me construir meu escritório. Aí eu, o quê? Não, lote assim, 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 vai lá e olha. Aí ela me falou o endereço, só que eu não gravei direito. E aí o que aconteceu? Eu saí do gabinete dela, e aí eu chegando ali na Praça dos Girassóis, eu quero saber, rapaz, não vou perder essa oportunidade não. Denise, olhei o lote lá, sensacional, serve, eu quero demais. Nunca nem sabia onde era esse lote. Só sei que eu quero. Eu quero. Aí falei pra ela que queria. E na época eu tava bombando com uma tese de tributário, que era a desoneração do ICMS da tarifa de distribuição e transmissão da energia elétrica. Não sabia nada de direito tributário, só que eu sabia vender. E aí eu chegava para vender a tese, gente, não vou fumar macarrão um pouco. Vamos botar o macarrão um pouco? A água tá quase, hein? Eita. Temos 2 fogos. Mata. Uma de serra. Vocês estão com fome? Alguém tá com fome aí, gente? Vou também você rápido. A plateia tá com fome. Então tá. E o cheiro tá tão bom. E o cheiro tá bom. Gente, será que 500 gramas? Muito é nada, né? Não, acho que não. Eu não vou dizer que não, porque eu acho que não. Se tivesse como colocar o cheiro, né? Alguém falou pra mim, eu não sei se era uma piada que a pessoa tá me contando. Eu tô com muita fome. Tá com fome, Sara? Essa comida vai ficar pronta meia-noite? Meia-noite. Me disseram que uma pessoa criou um dispositivo que ele é conectado à TV, ao que você está assistindo, e ele transmite o cheiro. Não exatamente o cheiro daquilo que você está preparando, mas um cheiro semelhante. Só que eu não sei se era uma piada. Deve ser. Eu acho que era verdade. É verdade, né? Eu acho que sim. E a pessoa que estava me falando é uma pessoa séria. Inclusive foi meu último convidado, o Dr. Gilberto. Ele falando que ele assistiu um programa e a pessoa mostrou isso. Daqui a uns anos você vai conseguir ter isso na sua casa. Acho que daqui a uns dias. Quem sabe, né? E aí colocamos o macarrão para cozinhar. Uhum. Vamos colocar o sal. Posso mexer aqui? Pode, fica à vontade aí. Vou colocar um pouquinho de sal aqui, tá? Ok. E aí o senhor conseguiu construir seu escritório nesse terreno? Foi, então, eu comecei a desenvolver essa tese da desoneração do ICMS, da distribuição e transmissão de energia, e os advogados daqui do Tocantins não faziam. Aí o que eu fazia? Eu colocava todas as minhas petições em segredo de justiça, para os colegas não me copiarem. Para eles não saberem o que você estava Eu fazendo. não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu ganhei muita grana com isso. Eu devo ter mais ou menos, sei lá, juizado mais de 300 processos só com essa matéria. E aí eu cobrava grana na entrada, no deferimento da liminar e depois no proveito econômico, né? E aí eu consegui juntar 30 mil reais. Tipo, jovem advogado, 30 mil reais no bolso. Aí eu tinha... A ideia, né? Aham. Minha cunhada tinha me falado desse lote, eu não sabia onde que era, mas mesmo assim eu aceitei. É lá na 106 Norte.
Tá delícia. Aí eu fui lá com meu irmão, a ideia inicial era pro Rafael, que é meu sobrinho, ser meu sócio. Tá né? colocando o Chimichurri. A ideia inicial era pro Rafa ser meu sócio. O Rafa é meu sobrinho, filho do meu irmão Gilmar, ele é advogado hoje, mas ele, inclusive, ele é 10 mil vezes melhor cozinheiro que eu. Sério, o cara manja bem demais. Ele faz muita coisa boa. Quando a gente vai lá para Brasília, para casa dele, fica só no pé da cozinha. Tem gente que ama cozinhar. Nos meus irmãos, todos nós, a gente adora cozinhar, sabe? É tipo uma terapia mesmo. É bom cozinhar, eu gosto de cozinhar. Esse aqui eu vou pegar um pouquinho, tá? Tá, você quer precisar de um... Posso pegar dessa daqui? Ele tá sujo por fora. Vou pegar Vou pegar um pouquinho dessa água, viu? Precisa de água quente? Do próprio molho do macarrão. O molho do macarrão, né? Gente, não vejo a hora de comer. Tá com fome? Tá com fome, gente? Não, é porque tá cheirando, mas tá tão cheiroso. Sabe que isso aqui é estratégia, né? Deixar o povo com fome. Porque não tem como dizer que tá ruim. Deixa eu falar aí. O melhor tempero da comida é a fome. A comida, quando vocês foram colocar o alho, ardeu meu olho. Esse Deu? muito. E eu vou fazer mais uma. Como é que vocês acharam essa panela? Essa panela aqui foi presente do meu irmão. Gilmar. Essa panela é do Zenil. Eu pensava que era minha mamãe. Não, ainda não. Eu vou ganhar uma panela dessa. Nossa, Nossa, minha mãe merece. Eu vou ganhar uma panela dessa. A minha mãe merecia ter uma panela dessa, que ela é mais. Que ela é Um muito... comercial desse, fala pro Zilmar, fala pra ele aí, ó, pode mandar um recado. A minha mãe é mais cozinheira. Ela todo dia faz comida. A comida dela é uma delícia. E aí, colocou o sal. Vamos voltar para a receita, que eu tô... Essa menina, ó, que barulho. O sal, o chimichurri, e o macarrão nós colocamos para cozinhar. É al dente, né? Eu nunca sei quando é al dente. Vou ver ele designar a responsabilidade pra ela, que se ficasse errado. Acredita? O meu macarrão é ao olho. Ó, tô colocando um salzinho aqui no camarão, não tô colocando. O camarão é sem pele e sem pele, sem cabeça. O camarão eu descongelei ele diretamente na água, para ele não desidratar e não perder volume, tá? Na verdade a gente vai dar só um sustinho nele aqui. É só um... não tô colocando limão, que normalmente é muito habitual as pessoas colocarem. Colocou só água. Só água. Descongelar o macarrão. O camarão, caso ele esteja congelado. Né? Isso. Mas geralmente a gente compra ele congelado. Congelado. Mas assim, é porque quando você coloca o limão, né, ele acaba cozinhando. Sim. E aí ele fica um pouquinho borrachudo. E no nosso caso aqui, a gente vai dar só um sustinho nele para ele ficar bem suculento e também com um aspecto... Eu vi que tem aqui 2 tipos de camarão. Isso. É um menorzinho, é um médio e um grande. O grande é porque também, eu vou pedir depois para ele fazer o prato, que gosto. Sim. Aí eu faço para aquele maior lá, ele é ornamental. Para enfeitar o prato. Exato. Eu tô achando isso tão ruim. A doutora Denise, a minha cunhada lá, uma vez eu perguntei para ela assim, eu ia fazer uma comida, ela falou assim, você tem alergia a camarão? Ela falou assim, tenho, do pequeno. Eu também tenho. Aqui em casa todo mundo tem alergia a camarão pequeno. O pessoal gosta do grande. Será que tem mais um pouquinho do... Você quer mais um pouquinho de água? Uhum. Da água do cozimento do macarrão. Uhum. E aí, Zenil, você ultrapassou essas dificuldades todas. A páprica defumada. Dá uma média aí de 2 colherzinhas de chá. Ultrapassou todas essas dificuldades. Conseguiu estabilizar.
Uhum. Como eu te falei, era pro Rafa ser meu sócio, né? Meu irmão construiu o escritório junto comigo. A gente dividiu lá a construção, pagamos as contas tudo junto. E aí, nesse intervalo, eu tinha um carro que eu adorava ele, né? Eu tive muitos carros, só que poucos carros eu gostei. Não tenho apego a bem material, não. E aí eu tinha um Veloster. Ele era um carro sensacional. Ele era muito bom para mim, inclusive, fazer captação. Eu utilizava como ferramenta de trabalho. E aí, no meio dessa construção, eu tive que vender ele, vender outras coisas, enfim, para conseguir pagar lá a conta toda. Sim. E aí, no final, quando o escritório está pronto, o prédio está pronto, meu sobrinho virou para mim e falou assim: tio, o terceiro plano da minha vida é ser advogado. O terceiro? Ele trabalhou com senadores, tem muita influência lá em Brasília, enfim, ele gosta dessas coisas. Uhum. Aí ele mexe com umas associações e tal, e aí o terceiro plano da vida dele era ser advogado. Aí o meu irmão pegou e falou assim... Não, porque ele vai entrar no molho, ele amolece mais. Na verdade eu não vou pôr ele no molho, não. Você vai pôr ele direto no prato, né? Uhum. Deixa eu experimentar. Pode deixar ele cozer mais um pouquinho. Bem, Olha aqui. Uhum. Verdade. Aí daí, quando acabou a construção do escritório, que o meu sobrinho não quis advogar, meu irmão pegou e falou assim: não, então agora você me compra. E aí eu tinha um lote lá na 304 e paguei lá, ainda fiquei devendo por ele mais uma grana por causa de tempo. Eu tenho, acho que uns 9 imóveis. Desses 9 imóveis, 5 foi meu irmão que me vendeu. E ele me vende assim, me vende fiado, me dá prazo, eu compro. Troco por uma Aí quando eu tô terminando de pagar ele já me empurra outra coisa. Mas assim, empurra no sentido assim de me motivar a trabalhar mais. Então assim, tá sempre me dando oportunidade. Inclusive eu tenho um amigo, o Fábio, que ele fala que tudo que eu tenho foi meu irmão que me deu. Mas não foi, ele tipo, me deu condição de adquirir, mas me deu de graça não. Te forçou a ter, praticamente, né? Porque ele tava ali, vamos lá, pega aqui. Tem essas pessoas na vida da gente, né? Que vão falando assim, faz isso, pega isso aqui, paga como você puder pagar. E se você for parar para analisar, você não compra. Ó, agora eu vou colocar um pouquinho do extrato, tá? Só para dar uma corzinha. Esse é um pequenininho, né? Era uma latinha pequena, eu nem conferi a quantidade em gramas. 130 gramas. 130 gramas de extrato de tomate. Tá bom, extrato de tomate? A outra convidada, a amiga sua que esteve aqui, ela é toda pomposa para cozinhar. Quem que é? A Alessandra Muniz. Ah, doutora Alessandra. Rapaz, é uma advogada famosa, né? Familiarista mais top do estado. Familiarista, ela é apresentadora num programa de TV, Famílias em Cena. E ela toda chique, ó. Preparando o risoto dela de limão siciliano, que também era muito chique. Mas o doutor Zenil não ficou para trás, está preparando um espaguete de camarão. Na verdade, ele é de sêmola. O molho que é de camarão. Exatamente. Na verdade, é de tomate. Ele é pior do que eu. Se eu gosto de piada, ele é pior do que eu. Na verdade, o molho é de tomate e o camarão, ele é o quê? Camarão, ele é um bichinho do mar. Na receita. Eita, esqueci, gente. Olha. Será? Eu acho que nem vai... Não, vou colocar pra... Mas isso aqui era pra não ter colocado faz tempo. É umas pétalas de tomate. Tipo, é só pra ficar um grão. Pra ficar inteirinho. Agora eu vou colocar também as pétalas de cebola. Tá? Pétalas de cebola. Normalmente eu uso a cebola branca, só que houve uma falha técnica aqui, que eu esqueci de... Mas foi culpa minha mesmo. Eu vou escolher uma garrafa, tá? Posso? Já tá ausente? Quer provar? Eu sou só assistente. Mais um pouco? Mais um pouquinho, tá bom.
Tá duro. Tem macarrão que tem um grão duro. Ele é mais durinho pra cozinhar, né? Oi? Tem macarrão que a gente vai cozinhar e ele é mais duro. Uhum. Ó, agora eu vou submergir um pouquinho aqui. Vou colocar a tampa. A gente vai esperar mais uns minutinhos. Você vai tampar? Vou. Tá, deixa eu só alinhar o sal aqui. Vamos dar uma pausinha aqui pra gente dar uma organizada aqui nessas pétalas de tomate, de cebola. E a gente volta já já. O macarrão ficou no ponto, né? Isso, Ao já, dente. já ajustei o sal aqui do molho. Tô colocando umas folhinhas de manjericão aqui. O manjericão fresco. Exato. Esse molho tá bonito, hein? Tem como mostrar? Manjericão. Agora eu vou dar um sustinho no camarão, tá? Vai dar um susto no camarão, nesse molho aí. No camarão. Primeiro, que o tempo de cozimento dele vai ser, sei lá, uns 6 minutinhos. Um minutinho mais que o outro. Aí você coloca o primeiro o grande. Aham. Colocou só o sal, né? Escorreu Só o sal. a água que tirou quando ela É. acrescentou um pouco de sal no camarão grande. Colocou ele nesse molho. Uhum. Agora a gente vai contar um minutinho pra gente colocar o outro, tá? Vamos contar um minutinho aí. Produção. Gente, tá muito bonito. Tá bonito. Tá muito bonito e cheiroso. E esse queijo aqui, ele vai por cima? O queijo é quando eu for montar o prato. Aí dá um... Uhum. Joga um queijinho assim por cima. Isso. Tem um minuto, será? Tem um minuto? Deu? Não. Tá quase. Faltam milésimos de segundo. Milésimos de segundo. E aí, voltando a sua história, agora deu um minuto. Pronto. Deixa eu tirar essa aguinha. Você superou todas aquelas dificuldades que teve durante a adolescência, estudou, correu atrás, que não foi fácil, né? Aham. Correu atrás, conquistou. Isso, e hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz pela profissão que exerço e tenho parceiros incríveis na advocacia e eu não poderia ser mais feliz. Eu não me vejo, na verdade, fazendo outra coisa a não ser advogar. Inclusive, essas 2 últimas semanas elas foram bastante tensas, porque a gente advogou para um cara aí que gerou muita repercussão. E aí até assim um desabafo é porque as pessoas acabam não entendendo assim o ofício do advogado, né? A advocacia, na verdade, ela é um sacerdócio. E o que a gente faz é um trabalho técnico. Como diria Evandro Lins e Silva, eu tenho o vício da defesa. Eu não escolho causas para defender. Então as pessoas elas acabam associando a figura do advogado com a figura do seu constituído. Ou seja, eu não estou defendendo o bandido, o criminoso, mas eu estou defendendo a boa aplicação da lei, né? Então assim, essas 2 semanas foram muito tensas, porque a gente atuou em um processo que gerou bastante comoção social, polêmica, né? E aí muita gente vem no seu Instagram para falar mal do seu trabalho, porque você está defendendo bandido. É igual a medicina, né? O médico ele não escolhe quem escolhe. a vida que ele vai salvar. Né? Então isso acabou acontecendo essa semana aí, mas eu tiro de letra isso, eu não me importo. Só tenho uma preocupação com a minha própria segurança, né? Para as pessoas acharem que eu estar advogando para um determinado cidadão, que eu seja protetor dele, mas não é meu trabalho Ou que enquanto esteja advogado. conivente com, Exatamente. com o crime, né? O que não é o caso, né? Nós defendemos pessoas, né? Na verdade a gente defende a pessoa e não os atos que ela praticou. Os atos que a pessoa praticou. Faz parte, né?
Faz parte, mas superado isso, eu sou muito realizado. Quando você entrou nessa área da área criminalista, já sabia que ia enfrentar esse tipo de coisa? Sabia. Não tinha noção. E na verdade eu não escolhi a área criminal. As áreas, elas escolhem a gente. Então assim, eu fui escolhido pelo direito criminal. Eu não poderia, a pessoa via a minha porta e procurava um socorro jurídico, eu não poderia, não vou atender você, eu não sou assim, não me permito ser assim. Então eu faço com muito amor e devoção mesmo. Eu amo minha profissão e eu vou continuar lutando em prol da advocacia até o fim da minha existência. Até? Vai ser longa a sua existência. Se Deus querer. Você já chegou onde você queria, nos seus objetivos de vida, ou ainda falta assim? Eu sou um eterno sonhador, sabe? Eu acho que sempre posso evoluir. Sempre quer mais. Eu tenho alguns sonhos pessoais, por daqui exemplo, pra frente, né? A gente brincou aqui sobre política partidária. Eu não quero de verdade, não tenho a mínima aptidão, mas eu sou muito vocacionado à política classista. Eu tenho um sonho de representar minha classe. E eu vou batalhar por esse sonho. Acredito muito nele. Um vencedor, um conquistador. E o que a gente quer mostrar aqui hoje é a história da superação. Uma pessoa que tinha tudo para dar errado, né? Como você falou assim, as pessoas falavam assim, ele tem tudo para dar errado. E deu certo. Graças a Deus. Né? E tá aí, não parou. Não. A receita é essa, não parar. Não parar, perseverar, ter muita fé em Deus, não se conformar com a situação a qual você é submetido e batalhar, perseverar mesmo todos os dias aí, que Deus abençoe, que dá certo. E vai dar certo. E aí, nossa receita? Se Deus ajuda quem cedo madruga, será que o padeiro concorda com isso? Obrigado pela oportunidade, viu? Assim, além de cozinhar, para mim é um refúgio, é um descanso para a cabeça. Exatamente. E poder partilhar dessas histórias, do que me aconteceu. E assim, a gente acaba motivando e influenciando pessoas. A quererem mais. Porque uma vez eu ouvi alguém falar assim, meu pai nunca formou um filho. Eu já tô com água na boca. E ele pegou o camarão. Tá bom, viu? Você tá doido. E eu ouvi alguém falar assim, meu pai nunca formou um filho. Teve vários filhos e não formou nenhum. E o pai não sabe nem o que é isso, o que é formação, o que é formar. O pai não tem nem estudo. Vou colocar mais um pouquinho de manjericão, tá? E às vezes as pessoas se acomodam a essa questão de ter um pai, uma mãe, alguém pra... Tipo, o pai, a mãe tem que fazer aquilo ali, tem que lutar por aquela profissão, o filho tem que ter uma profissão. E você não, você teve pessoas que te incentivaram. Tive, pessoas que foram fundamentais. Foram fundamentais, que estimularam, que empurraram, que bancaram, mas teve também a sua força de vontade, porque se não tiver, não adianta. Se não tiver vontade, não vai não. Não adianta não. É igual esse macarrão aqui. Cara, se a gente não tiver força de vontade, a gente não ia comer ele hoje. Gente, tô fazendo vocês esperar muito, né? E foi difícil, gente. Só mais um pouquinho de cozimento, tá? Mais um pouquinho. E o camarão, ele tá olhando assim pra mim e ele tá me seduzindo. Então a gente vai terminar aqui esse cozimento. Vamos organizar aqui a mesa? Vamos, eu vou fazer o prato, vou montar ele pra você mostrar. E a gente volta já já. Gente, voltamos. Eu aqui com a boca parecendo um mar. Um prato lindo, perfeito, que o doutor Zenino montou todinho, assim, inclusive a posição dos camarões, as pétalas. Agora o seu prato tá maior que o meu. Esse aqui é da Alessandra. É da ela come mais. Ela come mais, claro. Olha só, essa daqui eu preparei. Esse aqui é o meu que eu tô fit. Tá fit. Aqui a doutora Alessandra malhou muito essa semana, teve muito problema. Tem que comer, hoje é sexta-feira, já tá quase meia-noite, como disse a Sara. Essa comida vai ficar pronta meia-noite.
E aí a gente vai comer bastante, né, doutora? Eu quero. Ainda bem que ele arrumou muito pra mim. Ele arrumou muito pra você. Mas ele vai provar do seu, eu vou provar do meu. Pronto. Vamos provar? Vamos. E a boca aqui, ó. E tudo feito aqui, o molho, tudo. O macarrão tá, gente. Pode falar com a boca cheia. O camarão não tem alergia, é do grande, tá? Você só tem alergia do pequeno, né? Uhum. Aí aqui, geralmente, a gente come. A gente entra aqui de baixo. É escondido. Aí a gente volta. Eu não quero mais esse prato, não. Quer? Isso não vai dar mesmo, não. Gente, muito bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder partilhar um pouquinho da minha história de É vida. uma história bem forte. Obrigado por me proporcionar também essa terapia. Eu adoro cozinhar de verdade. E fiquei bastante feliz e muito lisonjeado com o convite. Valeu mesmo. Volte mais vezes, sempre que quiser mostrar alguma receita. Porque aqui em casa também pode. Tem histórias de superação, tem histórias engraçadas, tem histórias disso, tem tudo. Em casa também pode tudo. Aqui é uma casa de verdade, uma família de verdade. E aqui podemos abrir o nosso coração, contar nossas histórias. Obrigada por ter compartilhado sua história comigo, Ah, valeu, obrigado. com o meu canal, com o meu público. Quando quiser voltar e trazer outras coisas Tem assim muita nesse história, gente, nível. eu resumi. Não falei de muita coisa. Sim. Da minha filha, da minha esposa. Tem a sua filha e a sua esposa que não entrou ainda nessa história aqui. É porque a história dele é tão... É grande. Chama Mas ele aí- pra trazer a picanha, da próxima fazer a picanha, que demora mais. A gente começa às 6 horas da tarde. Sim, vamos fazer uma live. Pronto. Só muito obrigado, um abraço a todos. Parabéns por acompanhar esse canal que é tão bacana. Não só de receitas, mas também por histórias de pessoas. Histórias de vida, histórias reais. Isso. Valeu. E aqui a gente costuma falar assim, que onde tem comida boa, tem sorrisos bons. Tá Não tem certo. como não ter sorrisos bons onde tem comida boa. Muito obrigada pela sua participação. Sempre que quiser trazer coisas assim com camarão grande, será bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima receita, que sempre é uma surpresa para mim também. Valeu. E aí?